8h06, de volta com o terceiro bloco do Bitcoin Bom Dia aqui pela Bitcoin TV para começar sua manhã sempre muito bem informado. Já estamos em contato para uma entrevista ao vivo com o Dino de Lorenzi, que é diretor executivo da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Dino, bom dia. Me ouvindo bem? Bom dia. Muito bem. Obrigado novamente por nos atender. A gente já conversou não faz muito tempo, mas como o assunto é sempre importante, agradecemos novamente por nos atender nesse horário. Bom, para começar, a gente já vai começar com um serviço, depois a gente amplia. A questão, hoje 7 UBSs estão abertas em Caxias do Sul para vacinar idosos de 66 anos ou mais. Nós chegamos, então, em Caxias do Sul, à idade de 66 anos. Para a gente começar, então, uma avaliação, como é que foi a campanha até agora de vacinação? Chegamos aos 66 anos, o que dá para destacar dessa etapa até hoje, até agora? Bom dia a todos. A gente tem tido uma velocidade rápida de vacinação. Sábado foi uma coisa assim que até a nós internamente foi estupendo, porque mais de 12 mil pessoas vacinadas em 6 horas, somando mais 9.500 vacinadas durante a semana. Numa semana, na verdade, 6 dias, nós vacinamos quase 22 mil pessoas, né? Então, fora o que se segue essa semana, que ainda temos profissionais de saúde sendo vacinados, cuidadores de idosos acamados, e ainda a gente vai fazer esse rescaldo dos 66 anos ou mais. Não vamos avançar, provavelmente, porque a gente tem que estar sem doses quase, as doses de vacina estão no restinho do restinho. Então, a gente foi até onde a gente podia para esse momento, em função do número de doses recebidas. Você foi bem positivo. Muito bem. Vou colocar na conversa agora, Dino, o Ariel Rossi Grifante e também o Romualdo Corlatti, que tem questionamentos. Diretor, bom dia e, primeiramente, Olá. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado lá no sábado. Foi realmente emocionante tudo que foi feito com os profissionais de saúde, se empenhando o máximo lá. A expectativa para essa semana, tem alguma possibilidade da chegada de novos lotes de vacina ou não? Sim, temos uma informação que por sexta ou sábado chegam doses, um número até bom de doses, mas essas doses, a princípio, são direcionadas para a segunda dose. Então, não para ampliar, e sim para completar o segundo ciclo de vacinas de que já fez lá em março. Você se lembra que tem uma dose, depois tem outra. Se for Coronavac, são 30 dias, se for Oxford, 90 dias. Então, a gente tem que fazer o ciclo. Então, até onde a gente sabe, e a gente fica sabendo quase de um dia para o outro, as doses que vão vir seriam para segundo ciclo. Então, não dá para contar com elas para expansão. Uma coisa que eu queria deixar claro, a expansão não é progressiva, a expansão vai até 60 anos, tá? A partir de 60 anos, não é todos os grupos populacionais e a gente vai descendo o grupo. A partir dos 59 anos, a gente vai começar a trabalhar com comorbidades e não só idade. Então, a gente vai ter que cadastrar e selecionar as pessoas que têm comorbidades essas pré-determinadas pelo Estado e pela Ministério da Saúde como prioridades. Então, às vezes as pessoas acham que a gente vai chegar a 60, 59 e vai vacinando todo mundo. Não, até 60, que aí termina o grupo dos idosos, para depois começar o grupo das comorbidades, que aí então vem a questão da comorbidade vezes idade. Entendem isso? Sim, importante essa informação. Isso aí é um equívoco, eu vejo isso, tem que começar a ser clareado na imprensa. Na verdade, o grupo que vem depois dos 60 anos não é todas as pessoas, é as pessoas com comorbidades pré-estabelecidas, não é qualquer comorbidade, porque as pessoas estão achando, eu tenho um problema de asma, eu tenho um problema de, sei lá, epilepsia, sou cadeirante, então eu vou ser vacinado. Não. É bem estrito para diabéticos, doenças cardiovasculares, obesidade mórbida e doença cerebrovascular, diabetes, doença cardiovascular, cerebrovascular e obesidade. Tem mais algumas coisinhas, mas o grande contingente populacional vai ser esse. Porque na comunidade, a gente vê no dia a dia, as pessoas comentam, né? Tá quase chegando na minha idade.
Não é assim. quase chegando na minha idade, o pessoal, tá chegando, então não é bem assim. Aqui no Brasil não tem doses para fazer seguir. Estados Unidos, por exemplo, segue. Uhum. Então, há quase 18 anos, aqui não vai ser assim, nós não temos doses. Não é não querer, é não poder. E como é que está, Dino, esse procedimento do cadastramento para as comorbidades? As pessoas já estão sendo chamadas e como é que vai funcionar esse processo? Na primeira quinzena de abril. Certo. Porque a gente ainda tem que terminar os de 65 a 60 anos e é um contingente populacional de mais de 22 mil pessoas. Então, esse grupo parece poucas idades, mas como é mais jovem, engrossa a população em termos de número de pessoas. Então, a gente vai demorar pelo menos mais a primeira, e dependendo do número de doses que chega. Eu ainda tenho que contar que cheguem 20 mil doses e eu ainda tenho que aplicar as 20 mil doses. Então, isso aí, nós estamos já no final do mês, há um feriado, isso também deve atrapalhar o repasse de doses. Então, a gente está prevendo vacinar essas pessoas até metade de abril, todas. Essa é a previsão, mas na dependência do que chega. E depois da metade do mês que vem, a gente ainda tem que... Vocês lembrem que eu tenho sempre que fazer novas doses, segunda dose, e eu tenho que, por exemplo, os drives, os pessoal da UBS tem que... É sempre o mesmo. As pessoas também acham, vacinem, tem que vacinar dia e noite. É as mesmas pessoas, são trabalhadores, têm direito a repouso, eu não posso, eles não são escravos ou máquinas, entende? Então, sempre são as mesmas pessoas. Não existe outras pessoas, o funcionalismo público não cresce, assim, nós estamos botando 100%, até administrativos estão em campo, mas, assim, para vacinar tem que ser enfermeiros ou técnicos, então, a gente tem que ir dentro da possibilidade técnica operacional da Secretaria de Saúde, por mais angústia que as pessoas tenham, tem que entender que são trabalhadores, tem família, pessoas ficaram doentes, eu fiquei doente semana passada, a gente fica doente, eu fiquei afastado uma semana, aí, por exemplo, a outra funcionária, por exemplo, da vigilância, uma pessoa super importante, a mãe dela estava na UTI, então tem todas as questões humanas envolvidas com as pessoas, da mesma forma que as pessoas lá fora. Então a gente tem que conseguir administrar a questão do recurso humano, chegada de dose, administração de primeira dose, administração de segunda dose, o clima. Vocês viram que agora começou a complicar o clima, aí então drive já complica, porque eu não posso deixar pessoas trabalhando 8 horas na chuva, por exemplo, entende? Então, às vezes o drive não se viabiliza. Então, agora o clima também trabalha contra. E temos ainda vindo para, a partir de 12 de abril, a vacina da gripe H1N1, que é tão importante quanto o coronavírus, é tão importante quanto. Então, tudo isso tem que ser costurado. A Secretaria Estadual da Saúde está orientando os municípios a prosseguirem com a vacinação durante o feriado. Tendo recurso humano, né? Mas eles não, nem sempre eles vão fazer isso, mas administrativamente, quando a gente tem recurso humano, quando a gente tem doses para esse feriado não vão chegar, porque as doses a gente já sabe que chega na sexta-feira, nós vamos ter que ter uma equipe para receber doses. Por mais que recomendem, às vezes me parece um pouco precipitado esse tipo de expressão, porque há o esgotamento das pessoas. Há esgotamento, entende? Então, toda semana eu tenho atestados, porque às vezes não é a pessoa que está doente, mas é uma mãe, e aí o filho tem síndrome gripal. E assim, eu tenho que atender, hoje em dia, tanto os postos de saúde, como eu tenho que atender os drives, os pontos de vacinação. Então, tenham paciência, tenham entendimento, porque as pessoas, assim, querem vacina, mas também tem que querer fazer outras coisas, que é usar máscara e fazer isolamento social. Estava lendo na imprensa agora que nós chegamos no máximo de 40% de isolamento social. Então, todo mundo brada por vacina, mas não faz isolamento social. A vacina não dá vida normal às pessoas, a vacina não dá segurança de eu poder estar na rua, a vacina não me dá invulnerabilidade a ficar doente. Eu sou vacinado, eu não tive coronavírus, mas peguei uma outra virose e fiquei doente. Quer dizer,
há uma invulnerabilidade, uma fantasia de que a vacina permitiria que a vida é normal, que eu vou poder ir trabalhar, que eu posso me aglomerar e fazer uma festa no final de semana. Não garante. Nossas vacinas reduzem gravidade de doença, certo, mas elas não reduzem transmissibilidade. O vírus continuará circulando com as pessoas vacinadas, se elas não fizerem isolamento social, se elas não usarem máscaras e não cuidarem com higiene de mãos. Então, essa angústia, essa ânsia de vacina, eu tenho até uma certa selvageria, porque a gente vê na internet, vacinem os mais jovens, porque vão trabalhar. Os mais jovens vão morrer menos. Mesmo que eles vão trabalhar, mesmo que eles fiquem doentes, eles vão morrer muitíssimo menos. Um mais velho vai para a UTI, ocupará o leito 15, 20 dias, ou morre ou sai sequelado, nas piores hipóteses. Graças a Deus não são a maioria que fica grave, é uma minoria, mas quando ficam, ocupam os leitos. Então, inclusive o impacto da vacina é visível nos unidades de pronto atendimento, nos pronto-socorros privados, na ocupação de leitos de UTI. Houve uma queda enorme desde março, de idosos com mais de 80 anos, que já seriam pessoas que já teriam dado tempo para fazer imunidade. Lembre-se, para fazer imunidade, a gente precisa de uns 45 dias, tá? Entre a primeira e a segunda dose terminada. Então, as pessoas estão muito angustiadas, se atiram na vacina como solução, e não consideram que ela não vai bloquear o vírus. Então, para ter um bloqueio de vírus, eu precisaria ter, com o tipo de vacina que a gente tem no Brasil, com o modelo de vacinação, o tipo de vacina, 80%, 90% de pessoas vacinadas. Isso nós vamos demorar, porque as doses vêm, mas não vêm na velocidade de que a gente teria para vacinar tanta gente. Diretor, acho importantíssimo essa entrevista pela clareza, né? E principalmente falando para as pessoas que temos que ter cuidados independente de ter recebido a vacina ou não, né? Para que as pessoas saibam que o alerta ele é importante. Só para recapitular, se tudo der certo, a perspectiva até que na metade de abril do mês que vem, pessoas até faixa etária de 60 ou mais possam ser vacinadas e posterior, a partir de 59 anos, faixa etária, mas primeiramente as pessoas com comorbidade. É mais ou menos isso? Essa determinação de que depois da fase de todo, assim, ó, idosos são todos, com ou sem morbidade. Idoso para nós acima de 60. Eu sinto, né, porque eu também tenho quase 60. Mas somos idosos. Tem muita gente 60, super ativo, 60 e tantos, até 70. Mas o Estado, a nível de governo federal e de nível de governo estadual e federal, estabeleceu um cronograma que coloca os municípios nessa sequência. Agora vai vir doses para pessoas com comorbidades. Paralelamente, tem grupos, por exemplo, profissional de saúde, esses são continuadamente vacinados, né? E é assim que vamos tentar ir no nosso país, né? Até a gente ter um volume de doses suficiente. Mas já é assim, por exemplo, a vacina da gripe que vem dia 12 de abril vem para grupos vulneráveis, que é profissional de saúde, criança, e eu acho que não lembro agora se vem já idoso na primeira linha, porque a gripe já tem um componente não é tão, um pouquinho diferente do corona, agora estou um pouquinho esquecido, mas também vem por grupos. Tino, com relação a esse alerta que tu faz, é bem importante mesmo, assim, esses vários alertas, e a gente roga até que essa entrevista circule aí pelas nossas redes, para que essa informação alcance o maior número de pessoas possível. Mas outra coisa que eu acho importante é que tem muita gente que considera que recebendo a primeira dose, a pessoa já está meio que segura com relação ao vírus, tipo, 50% do caminho foi cumprido, Então acho importante se tu puder explicar essa questão de quando ocorre a efetiva imunização. Não é na primeira dose, é preciso haver o cuidado, e quanto depois da segunda dose, realmente a pessoa está com uma maior segurança de imunidade. Imunidade atingida, e nem todos vão atingir, a gente não é todo mundo que fez as 2 doses que vai desenvolver anticorpo, vai ter gente que está vulnerável, aí ele conta com que os outros estejam imunizados para repassarem menos o vírus.
a imunidade atingida teoricamente, 15 dias depois da segunda dose de Coronavac e 21 dias após a primeira dose da Oxford. E atingir o máximo de proteção da Oxford é com a segunda dose, que é 90 dias. Mas a gente viu, na prática, uma queda dos idosos já com a primeira dose. A gente viu isso. Isso São Paulo também viu. A gente agora está tentando fazer uma análise, porque a gente precisava pelo menos completar o ciclo de 45 dias dos idosos vacinados. A gente completou a semana passada. Tem um grupo da epidemiologia que está analisando isso. Vamos ver o que vai dar. Então, a gente precisa completar a segunda dose, mas não é garantia de imunidade. Eu tenho uma amiga, minha médica, fez a segunda dose, terceiro dia após a segunda dose, pegou coronavírus. Ela não tinha imunidade garantida. Claro, teve uma doença branda, ficou em casa, não deu problema nenhum, mas pegou. Então, assim, não se fiem na vacina, não é a vacina que deixa andar de carro com 3 quartos, fazer festa, churrasco, andar todo mundo aglomerado, correr na rua, porque eu acho que quem muito branda por vacina se aglomerou, porque se a estatística que eu vi hoje no Facebook da imprensa, com o máximo do isolamento, chegamos a 40% de pessoas, e a gente precisaria pelo menos 60%, 70%, as pessoas deixaram de fazer as suas coisas. Porque todos nós passamos no parque, aqui perto, eu moro perto do parque, todos nós somos no supermercado, porque eu vou no supermercado, eu moro com uma pessoa idosa, eu tenho que ir. Então, assim, não precisa levar as 2 crianças, não precisa comer salgadinho dentro do supermercado, não precisa aquele senhor idoso com a máscara para baixo do nariz. Tudo isso existe, e essas pessoas, pois, bradam e exigem vacina. Não é assim, isso é um equívoco. Tem só um complemento disso que tu está colocando, esse alerta que é bem importante, né? Mas, por outro lado, tem muita gente que aproveita esse tipo de informação para dizer, então o que adianta vacinar, o que adianta máscara se não vai me curar, né? Então, não quer dizer que a vacina não ajude, que ela não tem efetividade, não quer dizer nada disso, né? Não, a vacina ela funciona. Reduz. Isso. A vacina reduz. A vacina reduz o número de pessoas que se contaminam, e reduz gravidade, severidade. Então, se eu ia ter uma doença mais grave, eu tenho ela mais leve. Mas, vocês podem olhar nos Estados Unidos, as pessoas continuam com máscaras, a não ser quando elas começam a ter uma taxa de vacinação muito alta. Lá nos Estados Unidos, eles não precisam muito, o tipo de vacina deles tem uma efetividade maior, então eles não precisam chegar a 90%, 80% da população, mas podem chegar com 60%, 50%, eles já vão ter mais os anticorpos circulantes, eles vão ter. O problema é que a gente tem que ter o seguinte, que mesmo que a gente não tenha a doença grave, a gente continua transmitindo o vírus. Transmitindo, o vírus replica. Quando ele passa de mim para ti, ele replica. Quanto mais eles replicam, mais eles mutam. Quanto eles mais mutam, mais variantes. E o que pode acontecer com essas variantes é algo além do previsível. Muito bem, Dino De Lorenzi, diretor executivo da Secretaria Municipal da Saúde, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma excelente terça-feira e qualquer novidade, continua, eu sei que a Secretaria, a assessoria de imprensa continua nos informando, mas vamos continuar repassando esse excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Muito bem, entrevista ao vivo, esclarecedora, com o diretor executivo da Secretaria Municipal da Saúde, Dino De Lorenzi. Daqui a pouco, Ariel e Corlatti comentam essa entrevista, os pontos principais.